Olá pessoal, aqui é Ricardo Antonello, vereador em Joaçaba, e eu estou gravando este vídeo a pedido dos acadêmicos da UNOESC, da disciplina de Administração Pública, do professor que está ministrando a disciplina, que é o professor Acilão Antunes. Então, além de meu amigo pessoal, está ministrando a disciplina, e parabéns, professor, por ter dado essa atividade aos alunos, porque além de formarmos bons profissionais, bons acadêmicos, nós temos que formar bons cidadãos. Bom, o objetivo do vídeo, e essa foi a solicitação, que é entender os requisitos para ser candidato a vereador ou candidato a prefeito no nosso município, né, ou em qualquer município do Brasil. Então, essa é a ideia de nós fazermos esse vídeo para explicar, né? Então, tem alguns requisitos mínimos para você ser candidato. Certo? O primeiro deles é a questão da nacionalidade. Na nossa Constituição foi definido que apenas quem é brasileiro pode votar e também pode ser candidato. Estrangeiros nem votar e nem candidatos podem ser. Então, isso é uma definição na nossa Constituição quando foi reformulada aí a Constituição. Outra coisa são os direitos políticos. A pessoa precisa ter aí, estar em pleno gozo dos seus direitos políticos, que é o quê? Basicamente, a pessoa ela não pode ter nenhuma condenação criminal transitado, né? Agora a gente está aí com a polêmica aí do ex-presidente Lula, que essa semana foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro. Então, tem a questão da condenação em segunda instância, mas nessa condenação em primeira instância o juiz Sérgio Moro já cassou, né, tirou, enfim, na condenação os direitos políticos. É claro que aí se recorre dessa decisão, provavelmente os advogados do ex-presidente vão se recorrer a isso para ele poder, antes de uma segunda condenação numa segunda instância, poder, por exemplo, ser candidato à presidência, como estão falando aí. Mas passou da segunda instância e não tem mais chance. Outra coisa é que precisa ser maior de idade. Você pode votar a partir dos 16, mas para ser candidato, vou falar até um pouquinho mais sobre os detalhes depois, mas por exemplo, para ser vereador tem que ter no mínimo 18 anos. Para outros cargos tem idades diferentes aí. Para quem é homem tem que estar kit com as suas obrigações militares. Você tem que estar em dia, por exemplo, com as votações, não pode estar em atraso com a justiça eleitoral e esse tipo de coisa. Tá? Então tem uma série de requisitos. Como eu falei lá, o alistamento, além de fazer o alistamento militar para quem é homem no Brasil, que é obrigatório, tem que estar em dia com isso, né? Tem também o alistamento junto à Justiça Eleitoral, então você tem que fazer lá a sua inscrição na Justiça Eleitoral, né, para, enfim, formalizar essa sua possibilidade de ser candidato. Outra coisa é o domicílio eleitoral. Você tem um prazo para poder se mudar para a cidade, por exemplo, onde você vai ser candidato a prefeito ou a vereador, né? Você não pode ser candidato numa cidade, morar numa cidade e ser candidato em outra, por exemplo. Isso é uma regra. E também, se você mudar de cidade, você tem daí um prazo mínimo que você precisa estar na cidade para poder ser candidato. Outra questão é que tem um prazo mínimo também para você ser filiado a um partido político. Obviamente, no Brasil você não pode concorrer a nenhuma eleição sem ser candidato, aliás, sem ser filiado a algum partido político. Eu particularmente acho isso errado, tá? Eu acho que, como em outros países, poderia no Brasil ter a figura do político independente, que não é vinculado a nenhum partido. Mas, enfim, no Brasil você até pode, em algumas questões excepcionais, por exemplo, se desligar de um partido e continuar com o mandato. Aconteceu isso no Brasil recentemente, você pode pesquisar, mas você não pode concorrer a uma eleição sem estar vinculado a algum partido político, ok? Então tem essa questão da filiação que é necessária. E a idade mínima, como eu falei, para votar é 16 anos, mas para ser candidato é a partir de 18. Mas eu puxei uma listinha aqui porque muda para outros cargos. Por exemplo, prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é 21 anos. Para deputado estadual ou distrital, que o deputado estadual lá no Distrito Federal, lá em Brasília, chama deputado distrital, também é 21 anos. Para governador, vice-governador e deputado e também governador do Distrito Federal, né, que é o mesmo caso, a idade mínima é 30 anos, então para ser candidato a governador ou vice é 30 anos a idade mínima. Deputado federal também é 21, é a mesma do deputado estadual, de prefeito e de vice. E para senador a idade mínima, e também para presidente e vice-presidente da República, a idade mínima é 35 anos, então tem esses requisitos aí. Okay? Então basicamente é isso, né? Não tem muito segredo nessas questões, mas o que é mais importante do que isso são as funções de cada um. Então, por exemplo, o vereador ele tem a função basicamente de ser o link, de ser a conexão entre a comunidade e o poder executivo, levando as demandas para o poder executivo. Isso a gente faz, por exemplo, na Câmara de Vereadores. Oi Vini, tudo bem? Diz oi pro pessoal. Oi pessoal, diz oi, eu sou o Vini.
Então tá, você pode comer lá na sala, que o papai está gravando o vídeo, tá bom? O papai já vai lá, vai continuar com o desenho lá. Então você tem que fazer esse link com a comunidade, levando informações, sendo transparente, é isso que eu inclusive estou procurando fazer nessa função que eu estou exercendo agora como vereador, e você tem que levar as demandas. Isso a gente faz oficialmente através das chamadas indicações da Câmara de Vereadores, tá certo? As minhas, por exemplo, quem tiver curiosidade, eu acesso o meu blog em www.antonello.com.br, tem lá as mais de 70 indicações que eu já fiz, estão todas cadastradas lá, com a data de apresentação, e algumas que já foram atendidas a gente coloca lá que foram atendidas e estamos atualizando isso constantemente, ok? Outra questão é a parte da fiscalização, que é mais importante. Então, por exemplo, eu estou aqui, esse aqui são as tabelinhas, olha quanta coisa, que são as despesas e receitas previstas no Plano Plurianual, o PPA, que vai ser votado aqui daqui a um mês, mais ou menos, na Câmara de Vereadores. Então, minha tarefa do final de semana aqui é estudar isso aqui tudo para achar alguns pontos, tirar dúvidas e conversar com o contador não só da Câmara de Vereadores, como também lá na Prefeitura, no Poder Executivo, tirar dúvidas, consultar a população, tentar ser transparente nesse sentido para planejar os investimentos para os próximos 4 anos. Tá? Então é uma das atividades do vereador também. Então fiscalizar o Poder Executivo também, qualquer irregularidade que tenha, denúncias, o vereador tem esse dever de fiscalizar, acompanhar a execução do orçamento, né? Além, é claro, de legislar e de aprovar ou não, ou rejeitar leis que vêm do Poder Executivo. Então, por exemplo, alterações no orçamento, a gente aprova o PPA. Ano que vem precisa alterar alguma coisa que foi aprovada esse ano por algum caso excepcional, passa pelo crivo da Câmara de Vereadores aprovar essa alteração no orçamento ou não. Além do PPA, tem outros 2 instrumentos, que é a LOA, né, que é a lei a LDO e a LOA, né, a LDO, que é a lei das diretrizes orçamentárias, e a LOA, que é a lei de orçamento anual. Então são outros 2 dispositivos para o orçamento do ano no município, mas o PPA daí é para 4 anos, então é mais interessante para se discutir os projetos maiores. Eu postei ontem na minha página do Facebook, inclusive, 6 projetos que já foram cadastrados pelo Poder Executivo no turismo. Inclusive, o professor da UNOESC, o Michel Ávila, né, também, que é hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico, que responde pela pasta de turismo, que foi o responsável por isso. Então, lá tem vários projetos cadastrados e tudo mais. Então, eventuais recursos do município que precisa para executar aqueles projetos tem que estar aqui no PPA, além, é claro, dos recursos que se pretende daí. Tem lá, por exemplo, um centro de eventos multiuso, que é aquela questão que o pessoal diz para grandes shows, para o próprio carnaval, enfim, tem lá 15 milhões previstos para o projeto. Não tem caixa para o município para sair esses 15 milhões do município. O município está com as contas bastante apertadas, inclusive, não só o município de Joaçaba, como todos do Brasil, pela organização que a gente veio acontecendo nos últimos anos do próprio Brasil, enfim. Mas aí precisa de recursos federais ou recursos estaduais. Então, não precisa estar previsto os 15 milhões aqui, mas eventuais contrapartidas, que é necessário dar, às vezes 5% disso, enfim, 10% disso, precisa estar previsto no orçamento, aí na LOA, na LDO e no PPA, para o município dispor desse recurso para poder aplicar. Ok? Então, são essas atividades do vereador, né? A fiscalização, que eu acho que inclusive é a mais fundamental e principal, da transparência a tudo que está acontecendo no município, né? E também a legislar e ser esse link entre a comunidade e o Poder Executivo. Tá? Eu acho que isso é fundamental. Para finalizar, o prefeito executa as coisas. Então, oi. Eu abro sim o suquinho, né? Tá aqui, ó. Então o prefeito, ele faz o quê? Ele executa. Então o prefeito, a principal a tarefa do prefeito é executar, seguir o orçamento, acompanhar isso tudo. O prefeito, é claro, tem que ter um time de elite lá, que são os secretários, para poder tocar com ele junto aí a parte da saúde, da educação, da infraestrutura, do comércio, da indústria, que é a parte de desenvolvimento econômico que eu citei aí. Então o prefeito hoje de Joaçaba, por exemplo, lá tem um time que eu considero muito competente, né, até onde eu tenho acompanhado as atividades deles para tratar disso tudo. Né? Então o prefeito tem que ter essa capacidade de conseguir agregar boas pessoas junto com ele para tocar essas grandes pastas dentro do município. E é claro, gerenciar aí os mais aí de 600 funcionários públicos que tem o Poder Executivo, Legislativo e junto com a CIMAI, por exemplo, que é um órgão da administração pública. Também é uma autarquia, mas ela é independente em administração, mas a gente como vereador, por exemplo, tem o dever de fiscalizar e acompanhar. Enfim,
é um sistema bastante complexo, mas o executivo, como diz o nome, executa, né? Então tem essa competência toda de fazer a coisa acontecer. Já o vereador, por exemplo, se eu quiser como vereador mandar alguém tapar um buraco na rua, eu não posso, não é competência minha. Eu posso indicar e pedir que o Poder Executivo o faça. Tá? Então às vezes o pessoal critica muito, porque o vereador não está fazendo nada. Realmente, na verdade, o vereador não pode executar. Ele pode indicar e cobrar do prefeito que faça. Né? Isso é fundamental, então essa é a ideia, ok? Bom, fico à disposição para dúvidas, se quiserem me mandem dúvidas, questionamentos, podem postar lá no meu Facebook, em facebook.com/ricardo.antonello, tá conversando, tá? Estou sempre à disposição, e para quem tiver alguma ideia para o município, alguma sugestão, alguma denúncia, enfim, né, alguma reclamação, traga para a gente, porque é dever de qualquer vereador fazer, acatar, atender a população e tentar fazer o melhor pelo nosso município, ok? Muito obrigado pelo convite, um abraço aí para a Nayara que fez o convite para mim aí, e a gente está à disposição sempre, tá? Obrigado, tchau.